Vamos então conversar um pouquinho com o Eduardo Magrani, que vai nos explicar o que é, afinal de contas, essa Autoridade Nacional de Proteção dos Dados Pessoais, que é um projeto... Eu só queria que você me explicar uma coisa. Você é advogado, você vai me explicar primeiro que eu não sabia o que é um projeto de lei de conversão. Acabou comigo. O que projeto de lei de conversão, o que é? Sim, essa tramitação legislativa é uma tramitação mais complexa. A gente já tinha um projeto de lei inicial, na verdade, a gente tinha vários no Congresso Nacional falando sobre uma lei geral de proteção de dados, que atendiam a interesses diversos. E acabou que esse debate, que já tinha uma década no Brasil, acelerou nos últimos anos no Brasil por conta de escândalos como Cambridge Analytica, entre outros, que deu um sinal de alerta na cabeça das pessoas por uso de dados pessoais. Exatamente. Então, a gente tinha vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional por conta desses escândalos. Alguns foram acelerados, né? Foram sendo aprovados. E aí, mais recentemente, no ano passado, um projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, encaminhado à sanção presidencial. Só que nessa fase de sanção presidencial, a gente teve vetos importantíssimos ao projeto de lei. O principal veto foi o que vetava a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E aí, imagina que esse projeto de lei citava mais 26 vezes várias atribuições de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que foi vetada. Então, a gente passou a ter uma lei, como a gente diz, sem garras, sem dentes, né? E, no final, bem no final do ano passado, a gente teve uma medida provisória que finalmente criou essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas, dentro de toda essa tramitação que a gente tem para aprovação de uma norma, a medida provisória que foi criada pelo último presidente da República foi colocada de novo no Congresso Nacional para votação. E aí porque senão ela perde a validade imediatamente até ela cai, né? Cai a medida provisória. Então, a gente precisava, para que realmente essa Autoridade Nacional fosse criada, da aprovação dela pelos congressistas. E, recentemente, na Câmara dos Deputados, numa comissão especial mista, foi aprovada essa medida provisória, foi encaminhada ao Senado Federal, que finalmente aprovou um texto final, uma versão final da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, com uma série de atribuições, criando a Autoridade Nacional, mas modificando outras questões também que a gente pode debater aqui, que são muito práticas. Por exemplo, hoje, quando a gente pede para ser aceito em um aplicativo, pode ser inclusive bancário, financeiro, é um algoritmo que muitas vezes decide se você representa um risco de crédito muito grande ou não. E uma das coisas que a lei falava é que, para toda decisão automatizada de um algoritmo, de uma inteligência artificial, a gente precisa de uma explicação de uma pessoa natural, física. E isso tinha saído na última medida provisória e voltou agora no texto final também. Então, esse texto final da lei aprovada foi encaminhado agora à sanção presidencial, com algumas atribuições importantes. Sem dúvida, a principal é a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Eu posso explicar o que ela vai fazer exatamente, mas não foi só isso. Tem uma série de outras coisas, inclusive voltar essa explicação por pessoa natural para decisão automatizada. E isso é a conversão? Essa conversão é o processo final de todo esse trâmite legislativo que eu falei, da aprovação da medida provisória. O que é interessante nessa ideia é de que a gente está diante de um mundo novo. Quer dizer, o problema não é nem o passado, o problema é o futuro. Todos os meus dados, eles podem servir para várias coisas. Por exemplo, toda a minha ficha médica, ela é utilíssima para mim num hospital quando eu entrar doente, desesperada. Mas ela é péssima para o meu plano de saúde, que vai dizer, não quero esta pessoa que tem uma doença há tantos anos. Vai ser péssima para o meu empregador, que vai dizer, não, essa mulher tem uma doença, vai ficar doente daqui a 2 dias. Quer dizer, é esse jogo que está em questão. Sem dúvida, Vera. Isso é um dado pessoal nosso e é mais do que um dado pessoal qualquer, como nosso nome, nossa data de nascimento. Esse é um dado pessoal sensível. Imagina que toda vez que a gente vai numa farmácia, às vezes a farmácia pergunta qual que é o número do nosso plano de saúde, mapeia todos os remédios que a gente está comprando e a gente não tem uma visão clara de que dados de saúde nossos estão sendo coletados, para onde estão sendo transferidos. Então, se eventualmente esses dados tiveram sido transferidos para um plano de saúde, que vai poder customizar o preço do seu plano de saúde com base em tudo que você está comprando naquela farmácia. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais vem regular isso.
Então, uma das coisas que até essa redação final diz é que esses dados de saúde, que são dados sensíveis, não podem ser usados para alterar o seu preço de risco por conta dos remédios que você compra numa farmácia. E outra coisa que passou também que eu estava vendo é que os dados dos estudantes, eu achei bem interessante isso, por eles serem jovens, eles não podem ser para ninguém transmitidos, nem para dentro do próprio governo, não é isso? Sem dúvida. E aí a gente tem que saber para que exatamente estão sendo usados. A lei traz algumas exclusões, dizem que podem ser usados para fins de pesquisa, por exemplo. Então, tem finalidades lícitas. O problema é que, geralmente, o consumidor não sabe exatamente como que esses dados estão sendo usados. Não tem transparência. Então, eu dei exemplo de uma farmácia, mas a gente pode pensar em um shopping center. Quando a gente compra uma roupa, aproveitando que a gente estava falando em moda, às vezes o lojista pede o nosso e-mail, a nossa data de nascimento, tudo, nosso CPF, pede tudo. E a gente dá isso como se fosse uma coisa muito inofensiva. E, na verdade, a gente não sabe qual o tratamento está sendo feito. E, às vezes, tem até um poder de sedução, porque eles falam que vai dar um desconto, no que aquilo ali é para no seu aniversário. Né? Também. Tem é a pegadinha do aniversário. Então, mas a lei é boa? É muito boa. É muito boa. Se a gente puder colocar na balança, ela certamente é positiva. Mas, como todo projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, ele está sujeito a concessões. Então, essa foi a lei que a gente conseguiu. Foi a lei possível, foi a lei viável. E ela, certamente, colocando na balança, é positiva. Porque a gente tinha outras regulações da privacidade e proteção de dados no Brasil. A gente tem o Marco Civil da Internet, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, até Constituição Federal e Código Civil. Mas a gente ainda precisava de uma lei geral de proteção de dados. A Europa já tinha passado uma em 2018, que entrou em vigor em 25 de maio, e o Brasil precisa uniformizar também com essas regulações internacionais. Então, a gente refletiu muito a regulação europeia. Para você ter ideia, mesmo a gente tendo regulações importantes, como o Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor, a gente não tinha um conceito de dados sensíveis no Brasil. E a gente falou pra caramba aqui em dados de saúde, que são dados mais gravosos do que um dado pessoal, como um nome ou como um CEP. Então, esses dados sensíveis exigem um tratamento especial. Se uma empresa vai tratar, ou um órgão público, né? A lei se aplica aos dois. Se uma empresa ou um órgão público vai tratar, coletar ou transferir um dado sensível, tem que ter uma cláusula destacada no contrato, avisando o consumidor que isso está sendo feito dessa ou daquela forma. Mas são esses avisos podem ser aquelas 15 páginas que a gente assina no final? Isso, aquelas cláusulas miúdas em juridiquês, fonte 7,5. Você quer agora ou não quer? Você diz, quero, aceito. E é interessante isso, Vera, porque a lei diz que, para que haja esse tratamento, tem que haver um consentimento claro, inequívoco do consumidor, mas a gente sabe que na internet esse consentimento é dado muitas vezes com um clique de eu aceito. E aí a empresa ou órgão público vão dizer que o titular aceitou. Mas isso é uma falácia, é uma ficção jurídica. Então a gente precisa de modelos melhores do que esse consentimento de um clique. Maravilha. A gente pode continuar falando disso no Facebook? No Facebook. Calma, gente, calma. O programa não acabou, ainda continua na internet. Podemos? Tem mais um bloco. Vamos. Então tá bom. Eu só queria perguntar uma coisa que eu esqueci de perguntar para você, Eduardo. O seguinte, eu estava lendo que uma das formas da gente se proteger em relação a dados na internet é você navegar anônimo. Adorei essa história. Isso, navegação anônima ou privativa. Eu adorei essa história. Navegar anônimo. Aí você vai numa lan house. Você não conta para ninguém, primeiro. Você não conta para ninguém. Você entra na lan house e você não abre nada seu. Você não acessa o seu... pois é, ainda tem, eu conheço vários. Você não abre seu e-mail, por exemplo. Você navega anônimo. Não, mas não é isso. É um outro conceito. Bom, navegação anônima ou privativa é um recurso que a gente tem nos navegadores, então tem no Chrome, tem no Safari, tem no Firefox, em que não permite o rastreio dos nossos cookies. Cookies são as nossas pegadas digitais, que a gente falou até no outro programa sobre Big Data. Tudo que a gente acessa na internet deixa rastros virtuais. Então, por isso que quando eu procuro um laptop em um site, imediatamente aparece uma publicidade direcionada em outro, porque estão rastreando os meus cookies. Então, quando eu entro em navegação privativa, aquela informação não fica no meu histórico de internet e eu evito o rastreio. Agora, tem sites que não abrem se você estiver usando navegação privativa ou anônima. O que, mas na minha isso opinião, ele vai te sinalizar. Sim, mas o que, na minha opinião, é inconstitucional, porque o usuário tem o direito de não permitir o rastreio dos seus cookies.
E ela falou uma coisa interessante, quando você falou em aba anônima, ela, é possível isso, anonimato? E eu já trabalho com regulação de internet há mais de 10 anos, né? E a gente pensava, hoje no mundo digital é muito difícil a gente estar anônimo. E aí eu estava conversando com outro especialista, colega meu. Agora, no último carnaval do Rio de Janeiro, a gente teve câmeras de vigilância monitorando o tempo todo. E agora a gente está mudando isso. Como a gente tem recursos no mundo digital para garantir o nosso anonimato, ou pelo menos para dificultar essa identificação imediata para fins lícitos, legítimos, talvez seja mais fácil a gente garantir o nosso anonimato e a proteção dos nossos dados no mundo digital do que no mundo offline. Porque quando a gente sair na rua, as câmeras de vigilância já vão estar mapeando o tempo todo. Não, mas tudo bem, mas acontece... Eu continuei sem saber como é que eu navego anonimamente. Isso é um recurso do Você seu tem que ir lá navegador. no navegador. Você clica no seu navegador. Navegação privativa. E aí já vai evitar o rastreio dos seus cookies. É uma aba. Uma aba anônima, uma aba privativa. E vale a pena fazer. Depende. Pelo menos que seja um uso consciente. Quando você saiba que estão rastreando seus cookies e quando você não acha interessante. Posso dar um exemplo? Pode. Quando a gente pesquisa passagem aérea, alguns sites de passagem aérea mudam o preço porque sabem que você já entrou 3 vezes para buscar aquela passagem. Jura? Sim. Eles sabem tudo. Eu fico muito revoltada, E porque uma a gente é vez- muito ingênuo, cara. E uma Claro que vez- eles sabem. Porque além de advogado, eu sou professor de direito digital também. E uma vez um aluno Tô meu com falou, ódio professor, aqui agora. professor, Tô você me chocada. fez Vou mudar de economizar computador a cada vez. R$400 porque eu estava buscando uma passagem aérea no meu laptop e eu já tinha buscado 10 vezes, então a empresa sabia que eu queria muito fazer aquela viagem. E aí você me lembrou da navegação anônima e privativa, eu vi do laptop de um amigo meu em navegação anônima e economizou R$400 na passagem. Só porque ele viu de outro computador. Sim, e rastreia com base na sua geolocalização também. Se eu procuro uma passagem do Recife, pode ser um preço diferente se o Bruno pesquisar do Rio de Janeiro. Claro. Isso daí dá pra... Então, essa é a importância dos cookies da A navegação gente tem que ser que privativa. nem esse menino. A Por gente isso que eu tem tô que virar como isso. colunista. Eu vou te contratar. Salvando. Não, a gente tem que virar isso, na verdade. Não adianta contratar o Eduardo. A Sim, gente tem que porque ser essa isso. consciência tecnológica, ela toca todas as áreas. É a nossa vida profissional, é a nossa vida sexual. Nossa vida Sexual também. Gente, adorei isso agora. Porque no programa passado a gente falou do Tinder, como que cruza Big Data Ah, e tudo tem o isso, né? Tinder. Sugerindo os próximos parceiros amorosos. Então, até isso também. Então, nossa vida social em diferentes esferas e profissional depende desse conhecimento Eu estou hoje. descobrindo que existe um consumidor tecnológico consciente, né? No Exato. cinema Existe também, existe exatamente. a consciência Exato. do consumo tecnológico, né? Exatamente. Gente, podemos terminar? Podemos ir para farra? Fim de semana. Beleza. Muito obrigada, gente. Foi maravilhoso. Obrigadíssimo. Até segunda, 5 horas. Olha lá. Isso.